Fala galera, aqui é Ale Câmara com Diabetando e eu quero falar agora sobre a atividade física e a glicemia. Como você consegue fazer com que a sua glicemia não cause problemas durante a atividade física ou depois. Toda vez que você vai praticar uma atividade física, para todas as pessoas, na verdade, isso é importante, né? Você precisa de alimentação antes e depois do treino. Porque é isso que vai definir ganho de tônus muscular, evitar perdas de massa muscular, ter energia suficiente para a atividade física que você vai executar. Ou seja, todo mundo precisa do antes e do depois. Ou você acha que esses caras que correm 40, 50 quilômetros num único dia, eles não se preparam para isso. Eles vão na sorte porque eles são muito capazes de correr 50 quilômetros e eles conseguem cumprir com esse objetivo. Meu amigo, só se ele for um alienígena. Tirando isso, não tem como ele fazer. Sendo um humano como nós, ele não vai ter como executar essa tarefa sem preparo. Você acha que alguém sobe o Monte Everest sem preparo? Se você tiver interesse em entender o nível de estudo e preparo que essas pessoas têm que desenvolver para cumprir uma tarefa dessas, é um negócio assustador. Para nós, pessoas com diabetes, isso é muito mais simples de fazer quando a gente fala de um esporte tradicional, é claro. Porque as pessoas, muitas vezes, elas deixam de lado esse tipo de cuidado. Nós temos a obrigação. Então, de novo, eu já falei isso no passado, vou repetir. O diabetes é aquilo que te obriga a ter a melhor vida possível para que você viva com qualidade. Tá? Então, você precisa da saúde e você precisa ter a saúde em todos os prismas da sua vida. Ah, mas eu odeio comer salada. Meu amigo, tem que acostumar. Você tem que encontrar um motivo para você comer a salada. Seja um tempero diferente, um limão, alguma coisa. Mas eu não gosto de atividade física. Eu também não gosto, cara. Eu gosto só, na verdade, de artes marciais. Mas nem sempre é possível praticar as artes marciais do jeito que eu gosto. Porque às vezes tem uma contusão e eu vou precisar fazer uma caminhada, vou precisar fazer alguma coisa para substituir. E não é que eu gosto de caminhar. Eu não gosto de musculação, por exemplo. Mas já fiz musculação quando foi necessário. Então tudo você tem que fazer, às vezes abrir mão de algumas coisas em prol da sua saúde, em prol da sua longevidade. Eu acho que é isso que é o mais importante. Na atividade física é isso. Vai medir a glicemia antes, se precisar vai medir durante e vai medir depois. Quando você vai para a atividade física, você vai precisar de um carboidrato de rápida absorção no início e vai precisar de uma proteína no final. Hoje existem várias opções de suplemento de proteína. Você pode usar uma barra de proteína pós-treino. Tudo isso vai ajudar a minimizar a queda glicêmica após a atividade física. Eu pratico o jiu-jitsu, por exemplo. O treino de jiu-jitsu é muito puxado, é muito, muito puxado. E eu fico ali 2 dias praticamente depois do treino com a glicemia sofrendo interferências daquele treino que eu executei. É um treino de 1h30 mais ou menos e que tem um desgaste intenso, é muito cansativo. Se eu não me alimentar antes e não me alimentar depois, é certo que assim que eu acabar meu treino, terei uma hipoglicemia. Eu não tenho dúvida. E isso não adianta nem... E olha que eu fico, na verdade, por usar a bomba de insulina, eu fico durante 1h30 sem a bomba. Ou seja, não tem insulina sendo injetada durante 1h30 no meu organismo. E ainda assim, eu acabo tendo risco de uma hipoglicemia se eu não fizer a alimentação adequada. Porém, se eu exagerar, eu vou ter um rebote, vou ter uma hiperglicemia posterior. E também não é isso que a gente quer, por isso que é o equilíbrio. Então, vai medir a glicemia antes, vai medir a glicemia depois e vai utilizar a alimentação. E aí consulte sua nutricionista se você ficar com dúvidas sobre isso, de qual é as melhores opções dentro do que eu gosto de comer, para que eu possa colocar no antes e no depois. Tá certo? Eu comentei das barras de proteína, é uma opção. Se você não quer comprar barra de proteína, você pode ter outras opções. Existem produtos e alimentos que eles são a base de proteína que podem te ajudar nesse pós-treino. Tá bom? Então a atividade física é muito importante para o nosso controle, eu já falei sobre isso. Ele ajuda no funcionamento do nosso corpo e da nossa insulina ser utilizada da melhor forma pelo organismo. Então a atividade física é muito importante, mas saber como evitar a hipoglicemia durante ou depois dessa atividade física é tão importante quanto. Quando você conseguir adquirir mais essa habilidade, mais fácil e mais perto do comando do seu controle é que você vai estar. Um abraço, conte aqui comigo.